Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Como Deus é bom, meus queridos. Hoje já contamos com a sua benevolência, com a sua misericórdia, porque a palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por falar a cada manhã, hoje é o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, o livro de Yahvé Deus. Para você, para mim, o único livro que tem o poder de ensinar, exortar, instruir, redarguir, com a finalidade de fazer o homem de Deus perfeitamente habilitado em toda boa obra. E a Bíblia é a única palavra mais poderosa do que qualquer espada alguma de dois gumes, porque essa palavra de Deus tem o poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós temos que louvar a Deus, porque a palavra dele está nas nossas mãos, a palavra dele está diante dos nossos olhos, a palavra dele está no nosso coração. Nós vivemos num Brasil livre, onde podemos ler a Bíblia em diversas versões, onde podemos comprar a hora que quisermos comprar. Nós estamos em um país onde temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. Existem tantos países que não têm esta liberdade. Então, queridos irmãos, vamos louvar a Deus pela palavra de Deus e dizer como o rei Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos agradecer a Deus pela palavra dele. Vamos agradecê-lo porque nós estamos plantados em uma nação onde temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Não sabemos até quando essa liberdade nos estará garantida, mas temos a plena certeza de fé de que enquanto Deus tiver um propósito para com a nação brasileira, para com o povo dele nesta nação, nós teremos liberdade de pregar o Evangelho. Porque ninguém, absolutamente ninguém, parará os pés da igreja, calará a boca da igreja. Ninguém, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra nunca, nunca, nunca estará presa. Nunca, nunca, nunca. Porque a palavra de Deus é uma pessoa. É Jesus, o Cristo bendito. Vamos agradecer? Pai Santo, bendito seja o teu nome. Nós estamos na tua presença com os nossos corações agradecidos pela tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nós te damos graças, porque tu és aquele que vigia em cumprir a tua própria palavra. Esta palavra é eterna, é inerrável, esta palavra é eficaz, esta palavra é viva. Só o Senhor é que tem o poder de guardá-la, de preservá-la.
e em todos os períodos da história, por mais perseguição que a palavra tenha tido, o Senhor levantou a sua mão e guardou a tua palavra e preservou a tua palavra. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos com a tua palavra na nossa mão e, acima de tudo, no nosso coração. Nós estamos andando na tua palavra, nós estamos sendo moldados pela tua palavra. Obrigada, Pai, obrigada, porque vivemos numa pátria chamada Brasil, e nesta pátria nós temos liberdade de pregar a tua palavra. Há nações, ainda em pleno século XXI, que privaram o seu povo de ter acesso à tua palavra. Mas eu quero declarar em fé que nada deterá os teus propósitos, nada, nada, nada. O teu evangelho há de ser pregado em todas as nações, em todas as etnias, em todas as línguas, em todas as tribos, em todas as ilhas. Não haverá um único lugar do planeta Terra onde o teu evangelho não possa chegar, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e o Senhor abriu esta porta quando Jesus morreu na cruz do Calvário e comprou para ti, ó Deus, homens que procedem de toda tribo, língua e nação. Jesus conquistou toda a autoridade nos céus e na terra. As nações pertencem ao Senhor Jesus, os povos pertencem ao Senhor Jesus, cada grão de areia do planeta Terra pertence ao Senhor Jesus, e nada, nada, nada há de deter a manifestação do poder de Jesus no planeta Terra. Não existem impérios que possam concorrer com o poder de Jesus Cristo. A pedra que desceu do céu, esta pedra destruiu os impérios e destruirá todo aquele que se levanta contra ele. Jesus, tu és o Senhor, o teu reino é um reino sempre eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. Não há comunismo, não há islamismo, não há religiões, não há filosofias, não há imperialismos, não há nada, absolutamente nada que possa tirar o poder da palavra, absolutamente nada. Nós declaramos a verdade do Senhor sobre toda a terra, nós declaramos a verdade do Senhor sobre o Brasil, nós nos dobramos como igreja à tua palavra e nós te bendizemos, porque a tua palavra é a verdade. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá eternamente. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão como povo brasileiro, aceita a nossa gratidão como tua igreja, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, Senhor. Nós te louvamos, ensina-nos a guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Que a tua palavra seja para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que comamos da tua palavra e vivamos na tua palavra e proclamemos a tua palavra e expressemos em tudo que somos a tua palavra. Nós te damos graças pela tua palavra poderosa, a tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em mais uma live. Estamos resgatando o dia de ação de graças na nossa nação. Este dia que é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro, desde do ano 1949. E como recebemos um comando de Deus para nos colocar por identificação no lugar do Brasil,
e oferecer, como Brasil, ofertas de gratidão ao Senhor. Foram muitos anos onde o Brasil não ofertou ao Senhor. Foram muitos anos onde a nação brasileira ficou privada de oferecer ofertas de gratidão ao Senhor. As gerações não foram ensinadas, porque a ideologia do comunismo tomou conta das universidades, das escolas secundaristas, dos diversos setores da nossa sociedade. E, como todos sabem, o comunismo é anti-Deus. Então, o dia de ação de graças ficou debaixo das cinzas neste país. Mas chegou o tempo do chofar tocar nesta nação. E este dia está sendo resgatado. Nós veremos o Brasil entregando ofertas de gratidão ao nosso Deus. No próximo ano, 21 de novembro, nós estaremos como igreja, de verde e amarelo, celebrando ao nosso Deus, entregando a oferta de louvor, entregando a oferta de gratidão pelas bênçãos que o nosso Deus tem derramado sobre a nossa pátria, em todos os setores da sociedade, em todos os setores do governo. Oh, Pai, como é bom te agradecer. Eu tenho profetizado que o Brasil não será encontrado como os 9 que foram libertos da sua lepra, mas não retornaram para agradecer. Mas o Brasil será encontrado como o samaritano, o estrangeiro, o único que voltou para agradecer. E porque ele voltou para agradecer, ele saiu com a bênção completa. Ele não só saiu com a bênção física, a cura do seu corpo, mas ele saiu restaurado na sua alma e ele saiu curado no seu espírito, transformado completamente pelo poder de Deus. E com certeza ele se tornou um seguidor do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, porque Jesus disse àquele homem: a tua fé te salvou. Então nós damos louvores ao Senhor por tudo que o nosso Deus tem operado na nossa nação. E hoje nós iremos falar do Marechal Humberto Castelo Branco, tá? Ele foi o primeiro presidente brasileiro durante o período de intervenção militar. Seu governo iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente em eleição no Congresso, realizada em 11 de abril de 1964 e estendeu-se até 1967. Eu quero dizer para vocês que a literatura que nós temos hoje, falando da história do Brasil, é uma literatura um tanto quanto enganosa, né? Porque a verdade nua e clara não foi proclamada pelos historiadores, porque os historiadores, na sua grande maioria, é de viés de esquerda. Então a narrativa é uma narrativa contrária ao governo militar, tá? Então tudo que você vai ver é uma exaltação à rebelião dos dias de Castelo Branco. Foi um tempo de tremenda confusão, né? Então vai haver uma exaltação a todo tipo de anarquia, de rebeldia que houve, né? Contra a intervenção militar. E vai haver, o que você vai ver?
vai ver uma crítica ferrenha à intervenção militar, como se a intervenção militar não fosse necessária. Mas, na verdade, a intervenção militar foi necessária para livrar a nação brasileira desse sistema maldito chamado comunismo, tá? O Brasil esteve correndo um risco seríssimo de se tornar uma Cuba. Esse era o projeto da Rússia no tempo da Guerra Fria. Era, a partir de Cuba, conquistar toda a América Latina. E pelo fato do Brasil ser a maior nação da América Latina, a quarta nação maior do mundo, e haver muitas riquezas nessa pátria, havia sim um interesse exacerbado da Rússia em dominar a nossa nação, tá? E esses que hoje são aplaudidos no Brasil, que se tornaram políticos na nossa nação, que são esquerda, né? Todos eles eram estudantes da época que se uniram às guerrilhas para implantar a ditadura do proletariado, sim. Nenhum deles defendia a democracia, nenhum. Todos eles queriam implantar a ditadura do proletariado. Todos eles queriam levantar a bandeira vermelha nesta pátria. Todos eles estavam dispostos a matar e a morrer, tá? Eles estavam dispostos a fazer exatamente o que Lenin fez na Rússia, o que Mao Tse-tung fez na China. Todos eles matavam os opositores, até do seu próprio grupo. Então, queridos, a intervenção militar foi necessária. Eu não estou dizendo que as ações foram corretas, eu estou dizendo que foi necessária. Mas se o governo militar não agisse como um forte, o governo militar não teria prevalecido nesta nação. Agora, qual foi o erro desta época? O erro desta época foi que o governo militar deixou as universidades andarem na liberdade que elas quisessem andar. Então, enquanto eles governavam, eles coibiam militarmente toda a proposta do comunismo a partir da Itália, né? Era os filósofos da época, um tal de Gramsci. Qual era a proposta? Era justamente conquistar o mundo, não pelas armas, mas através da cultura, tá? Através da cultura, através das ideias, através dos argumentos. E, de fato, isso aconteceu nas universidades, nas escolas secundaristas, e o que nós vimos? Nós vimos que o Brasil, apesar de ter um governo longo, um governo militar, mas em compensação, as ideias comunistas andaram a passos largos nesta nação, mudando a mentalidade dos nossos jovens, mudando a mentalidade do mundo jornalístico, mudando a mentalidade da literatura, mudando a mentalidade daqueles que tinham o poder da caneta de escrever, daqueles que estavam à frente
do teatro, do cinema, da televisão, do rádio e, claro, a mídia sempre atrai multidões e o argumento pregado diariamente dominou as mentes. E hoje, meus irmãos, nós sofremos as consequências de deixarmos o Brasil andar livremente em cima da filosofia comunista. Então, escute bem, eu quero concluir dizendo algo, tá? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as forças que têm autoridade para proteger a nossa nação, o governo militar, trouxe benefício a essa pátria, sim, trouxe sim, ninguém pode negar, tá certo? Mas a mentalidade do nosso povo, dos nossos jovens, foram conquistadas. É igual a Grécia e Roma. Roma conquistou o mundo pela força. Roma caiu, mas a Grécia permaneceu, porque a Grécia conquistou a mente das nações. Então, é isso que eu quero enfatizar. Uma mente conquistada é um povo conquistado. Por isso que nós temos que falar a verdade. Porque o que é que a ideologia comunista prega? Você vai repetindo a mentira milhares de vezes, até que esta mentira se torne uma verdade. Mas eu quero proclamar em alto e bom som, porque por mais que a mentira seja proclamada milhares e milhares de vezes, ela sempre será uma mentira. Porque no dia que a verdade chega, derruba esses argumentos malignos. Mas, querido, uma verdade que é dita de forma misturada se torna uma mentira. Então, nós temos que pregar a verdade, e a verdade vem de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O governo Castelo Branco deu início ao governo militar no nosso país. Tá? Nós temos que agradecer a Deus nesse tempo? Temos sim, temos que agradecer. Temos que agradecer ao Senhor. Houve erros? Houve? Sim, houve. Mas a história só registrou o erro dos militares. A história não registrou as malignidades da esquerda. A história transformou os bandidos em heróis. A história transformou os assassinos em homens e mulheres honestos. A história trouxe uma narrativa tão convincente que nós tivemos os antigos comunistas governando a nossa nação. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que só a mão do nosso Deus é que tem poder para guardar uma nação. Só o Senhor poderia guardar a nossa nação. Só o Senhor, o nosso Deus, se levantou para pleitear a causa do nosso país. Só o Senhor é que abateu aos soberbos, exaltou aos humildes. Só o Senhor, nosso Deus, é quem está guardando as fronteiras deste país. É que tem um projeto que começou na eternidade
ele tem um projeto que se concretizou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse projeto está de pé a favor do Brasil. E ele vai, pelo seu grande poder, mudar a história da nossa nação. Esta nação vai ser lavada com o sangue do Cordeiro. Esta nação vai cumprir os desígnios do nosso Deus. Esta nação vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Esta nação vai andar nas pegadas do Mestre. Esta nação vai ser proclamadora das verdades absolutas do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta nação vai triunfar em Deus. Então nós temos que nos agarrar à palavra. Nós temos que segurar as promessas. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse período nós temos muito do que nos arrepender, porque houve muito derramar de sangue, sangue inocente, sangue. O nosso povo foi massacrado, o nosso povo caiu na teia do engano do comunismo. Então nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. Quanto sangue derramado na Revolução do Araguaia, naquela guerrilha maligna. Quanto sangue derramado. Então nós temos que clamar a misericórdia do Senhor e pedir perdão. Pedir perdão, sim, pelos pecados que foram praticados, pelas injustiças, pelas rebeliões, pelos assaltos, pelos assassinatos, pelas torturas, por tudo aquilo que aconteceu. Não foi só tortura do lado do militarismo, não. Os esquerdopatas torturavam os seus próprios comparsas, porque eles não, quando eles descriam, quando eles perdiam a confiança, quando eles achavam que havia traidor no meio deles, eles matavam, eles torturavam. Então não brinquem. Quer estudar, estuda a história, mas estude pelos olhos corretos. Tá? Porque hoje as nossas universidades estão manchadas, estão tendenciosas, a imprensa está tendenciosa, o meio artístico tendencioso, porque ouviu somente uma narrativa. Foram levados como gado ao matador e comeu o capim que o comunismo queria que esse povo comesse. Mas a verdade traz libertação, e a verdade vem pela palavra de Deus. Quando Deus olha lá do seu trono de glória, ele dá o diagnóstico certo. Então cada presidente recebeu o diagnóstico do nosso Deus. Toda a revolta que aconteceu nesse país, seja no campo ou nas universidades, toda ela recebeu o diagnóstico do nosso Deus. Então, pode ter certeza, meus queridos, que naquele dia, quando estivermos diante do trono do nosso Deus, quando estivermos diante do trono branco, onde os da direita estão debaixo da advocacia de Jesus Cristo e os da esquerda estão sem cobertura da advocacia de Jesus Cristo. Naquele grande dia, a verdade nua e crua, a verdade vista pelo Deus eterno, registrada pelo Deus eterno, vai ser colocada, exposta, para que todos saibam, para que todos vejam. Hoje, o homem se esconde de mim e de você. Hoje, os livros contam aquilo que eles querem vender. Mas o único livro que conta o pecado de Davi é a Bíblia.
O único livro que conta o pecado de Pedro é a Bíblia. O único livro que mostra um homem nas mãos do Deus Todo-Poderoso e como esse homem, quando está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pode fazer. Esse mesmo livro mostra os erros de todos os homens, de Moisés, de Adão, de Paulo. Então, as biografias aqui só são purificadas com o sangue de Jesus, porque está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esses heróis podem não ser os heróis de fato, de verdade. Portanto, meus queridos, o aferidor é a palavra de Deus. Hoje nós estamos de camarote, vendo o que já aconteceu. E nós podemos nos sentar para julgar ou achar que faríamos diferente. Não, esse não é o nosso papel. O nosso papel é colocar tudo debaixo da soberania do nosso Deus, sabendo que Ele vai julgar retamente todas as coisas. Hoje, como brasileiros, nós sofremos as semeaduras desse período. Muita rebelião semeada neste período, né? Muita rebelião. Então nós sofremos tudo aquilo que foi semeado neste período, nas universidades, na mídia, na literatura, nas artes. Toda a blindagem que as instituições governamentais receberam. Nós, hoje, sofremos as consequências. Mas também usufruímos daquilo que foi feito de forma correta, da semeadura que foi feita de forma correta. E nós temos que agradecer a Deus a honestidade das Forças Armadas. Nós temos que agradecer a Deus a moralidade das Forças Armadas. Nós temos que agradecer a Deus o amor à pátria que é plantado nas Forças Armadas. Nós temos que agradecer a Deus porque homens não tiveram amor à sua própria pele para livrar o Brasil de toda a malignidade comunista. Então, como igreja, queremos tributar louvores ao Senhor. Queremos declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos, que Ele é dono de toda a terra, que Ele é dono de todas as nações e que nós, igreja, reconhecemos sim as falhas humanas e não nos vangloriamos nas falhas humanas, temos vergonha das falhas humanas, dos erros humanos, das semeaduras de morte que os humanos semearam nesta pátria. Mas nós nos alegramos com a misericórdia do nosso Deus, que apesar de merecermos desprezo da parte do nosso Deus, apesar de merecermos Deus deixar-nos à vontade, para que pudéssemos colher sem compaixão tudo aquilo que plantamos. Não, nosso Deus não trata o Brasil segundo os seus pecados. O nosso Deus não trata o Brasil segundo as suas transgressões, os seus assassinatos, os seus roubos, as suas rebeliões, as suas feitiçarias, o seu paganismo. Não, Deus não trata o Brasil segundo os pecados do Brasil, mas Deus trata a nação brasileira segundo a multidão das suas misericórdias. E as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã.
E nós temos que tributar louvores ao nosso Deus por esta benevolência, por este amor, por esta graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então há uma abundância de graça derramada sobre a nação brasileira. Há uma abundância de graça para alcançar o mais vil pecador. Há uma abundância de graça para alcançar aquele que está distanciado, aquele que está desacreditado, desesperançado, aquele que está mergulhado no ateísmo. A graça do Senhor está à disposição de todos. Então, queridos, olha o que a palavra de Deus declara. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões. Tu nulas perdoas. Olha, o Senhor perdoa as nossas transgressões. Ainda que essas iniquidades prevaleçam, o Senhor perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Olha, o Brasil é bem-aventurado, porque o Brasil foi escolhido pelo Senhor. O Brasil foi escolhido à semelhança da nação de Israel, para levar, para proclamar às nações da terra o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Levar ao mundo esse evangelho santo, esse nome que está acima de todo nome. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Foi isso que Deus fez no Brasil. Ele consolidou os montes cingido de poder. Ele aplacou o rugir dos mares e o ruído das suas ondas. Ele paralisou o tumulto das gentes que habitam nos confins da terra. Temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente. Tu os fazes exultar de júbilo. Diz a palavra, tu visitas a terra e regas, tu a enriquece copiosamente. Olha, tu visitas o Brasil e o regas, tu o enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhes as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Eu pergunto, quem é o homem? Qual o homem que pode fazer isso? Temos ou não temos motivos para agradecer ao nosso Deus? Porque o nosso Deus manda a chuva. E ele poderia mandar chuva torrenciais, mas ele não faz isso. Ele equilibra as coisas. Ele manda chuvisco para amolecer a terra. E ele
abençoa a produção. Ele abençoa a produção de soja no Brasil, a produção do feijão, do arroz. Ele abençoa a produção da ervilha, do trigo. Ele abençoa. Ele abençoa tudo que vem da terra. Ele abençoa a apicultura. Ele abençoa. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é misericordioso. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Aleluia! Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então veja a bondade de Deus manifesta na nossa nação. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Então nós temos que louvar ao nosso Deus, porque Ele tem sido muito bom para com a nossa nação. Ele tem sido um Deus misericordioso. Ainda que hoje os críticos abram as suas bocas para falar tantas coisas que desagradam ao nosso Deus, nós temos que saber que a mão do Senhor está sobre o Brasil, que a sua graça já foi liberada sobre a nação brasileira, que em Deus Yahvé vivemos, movemos e existimos, que Ele continua abençoando copiosamente a nossa nação, enviando chuvas no tempo apropriado e na dosagem apropriada. O nosso Deus é bom. Ele tem abençoado o povo da cidade ribeirinha, das cidades ribeirinhas. Ele tem abençoado os sertões. Ele tem abençoado as cidades interioranas, as cidades litorâneas. Ele tem abençoado as capitais dos estados. Ele tem abençoado os montes e os vales. Ele tem abençoado a capital do país, Brasília. Ele tem abençoado o pobre, o rico. Ele tem abençoado os empresários. Ele tem abençoado os profissionais liberais. Ele tem abençoado todas as classes. Ele é Deus. Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é bom. E nós temos que tão somente agradecer por sua bondade para com a nossa nação. Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E declaramos que, como igreja, nós queremos cobrir o período que Castelo Branco foi presidente, do ano 64 a 67. E neste período, Deus foi gracioso para com a nossa nação. Ele nos livrou do que nos era mortal. Vamos agradecer. Eu quero colocar Pablo, que é da geração que ouviu uma história errada, tá? Eu ainda sou da geração mais antiga, então a história que chegou a mim não foi tão complicadinha como chegou para o Pablo. Então escute bem. Nós vamos agradecer, mas temos muito do que se arrepender. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pablo vai orar. Amém. A senhora quer ir para lá? Faça assim. Amém. A senhora quer olhar? Shalom, shalom, queridos. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque a revelação chegou a nós e nós não fomos pegos despercebidos. O Senhor é fiel
em todo o tempo. O Senhor foi fiel naqueles dias e Ele tem sido fiel até os nossos dias. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela obra maravilhosa que o Senhor operou em nós. Obrigado pela pessoa bendita do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem nos ministrado nesses dias de uma maneira tão poderosa. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos revelado a Tua palavra, o Senhor tem nos revelado coisas que nos foram ocultadas em outros tempos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor usou uma manobra do Senhor para poder impedir que a potestade do comunismo assumisse a nossa nação. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova de que o Senhor amou a nossa nação, de que o Senhor ama a nossa nação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma nova chance de nos arrependermos. À medida que nós lemos essas histórias, a história, à medida que nós nos debruçamos a tudo isso, somos tomados por um espírito de arrependimento. Compreendemos que precisamos nos arrepender, Senhor, porque pecamos contra Ti. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos proporcionado viver um novo tempo, debaixo de uma nova revelação, debaixo de uma nova unção, entendendo numa outra dimensão todas as coisas que nos foram ocultadas. Abençoamos os nossos irmãos que nesse domingo têm participado conosco. Hoje se comemora o dia da Bíblia. Pai, que a Tua palavra não se ausente dos nossos corações, que os Teus ensinos, os Teus princípios não se ausentem dos nossos corações. Pai, que os Teus princípios estejam cravados em nós. Guardemos a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti. Nós nos colocamos diante de Ti como servos que Te amam e que Te louva neste dia. Abençoamos a igreja na nação, abençoamos a nação, abençoamos as gerações que se perpetuam sobre a terra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou de uma intervenção divina para poder impedir que algo maligno possuísse a nossa nação. Nós não temos ideia do que seria o comunismo dominando a nossa nação. Não temos dimensão, mas nós sabemos que seria algo maligno, seria terrível, seria desastroso. Obrigado porque o Senhor frustrou os planos de Satanás naqueles anos. E por isso nós somos vitoriosos e estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Abençoamos cada um. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meu irmão, e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Shalom, shalom.